Fala, craque Dásculos! Beleza, povo? Dá uma olhada aqui, pessoal. Nota de R$200, a mais nova novidade do mercado brasileiro. O que vocês acharam? Quais são as implicações que essa nota possivelmente vai trazer para o nosso mercado real? Quais são as condições de valor que essa nota vai proporcionar ao povo brasileiro? Isso influencia num sentido inflacionário? Não influencia? Quais são as implicações? Se vocês quiserem essas e outras respostas, não deixe de ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu estou trazendo condições extremamente importantes da economia brasileira, desse contexto e de momentos anteriores. Tudo bem? Então vem comigo, porque a ideia é olharmos para esse contexto, chamando atenção para esses tópicos. Antes, pessoal, mais uma vez eu convido vocês, para quem ainda não está inscrito no nosso canal, que se inscrevam. Tá certo? Ajuda a gente aí a cada vez mais potencializar os conteúdos da equipe Dásculos. Também peço que ative os sininhos das notificações, porque nesse mês de agosto a gente vai continuar ainda com várias aulas de qualidade e gratuitas para vocês. Não deixem também de curtir esse vídeo, porque vai ajudar o professor Pedro aqui a cada vez mais trazer conteúdos articulando história, atualidade, geografia e vários outros conteúdos, momentos, debates e outras situações. Beleza, povo? Então vamos lá. É o seguinte, pessoal, na última quarta-feira, da semana passada, o governo brasileiro anunciou que a partir do final de agosto nós teremos uma 7ª nota dentro do quadro das notas do Plano Real, né? Então vamos pensar aqui. Atualmente nós temos a nota de 2, 5, 10, 20, 50, 100 e agora nós temos a nota de R$200, né? Vamos ter a partir então do mês de setembro. Quer dizer, fazia 18 anos que o Brasil não lançava uma nota diferente dentro desse quadro de moedas aí. Vale uma menção que nós já tivemos a nota de R$1. Ela saiu de circulação, então só para a gente fazer alguns apontamentos nesse sentido também, né? Então, 18 anos depois, a última novidade desse tipo foi a nota de R$20, que é estampada pelo mico-leão dourado, e agora vem a de R$200, com o lobo-guará como sendo um símbolo aí para esse novo, eu não vou falar de novo valor monetário não, pessoal, dessa nova nota que vai estar presente aí no cotidiano de nós brasileiros. Então, assim, esse primeiro esboço aqui é justamente para chamar a atenção de você para a situação que você mesmo está inserido, né? A condição econômica. Qual vai ser a implicação real para isso? É claro que vocês verão que ao longo dessa aula a gente vai fazer alguns apontamentos históricos, mas de qualquer forma a gente vai analisar, mas eu quero que vocês analisem o nosso mercado real. O que isso no meu bolso, no seu bolso, no nosso bolso vai fazer diferença? Será que vai fazer tanta diferença assim? Qual vai ser o acesso? Essas perguntas, pessoal, eu estou tentando trazer alguns esboços para vocês, mas é claro também que a gente vai ver os reflexos disso em momentos posteriores. Vamos lá, eu trouxe 5 tópicos aqui para nortear a nossa discussão. Então vamos pegar primeiro motivações e explicações, né? O que motivou o governo a fazer isso e as explicações, como que o Banco Central, ele trouxe, evidentemente, aí um quadro para falar assim, ó, não, nós estamos tomando essa medida por isso e por isso e por isso. Quer ver? Vem comigo então, porque eu tô fazendo aqui com vocês, olha só, vamos colocar aqui, isso, obrigado Deus, vamos lá, ó. Vamos colocar essas determinadas explicações aqui importantes. Essa primeira, deixa eu pegar a minha setinha aqui, ó. Essa primeira, ela é a que vai nortear as nossas discussões. Digamos que aquele timing, né? É o momento, o contexto, a situação que nós estamos vivendo que vai potencializar esse ambiente e tudo mais. Por isso que, dentro desse quadro de pandemia, como vocês estão vendo, nós estamos tendo um aumento da demanda por dinheiro físico, tá certo? Um aumento da demanda por dinheiro físico. Pois bem, o papel moeda está cada vez mais sendo buscado pelas pessoas. Não vamos perder de vista que dentro da pandemia, devido a todas as implicações que as medidas de isolamento social elas trouxeram para a economia, o governo federal tomou medidas como, por exemplo, o auxílio emergencial, fazendo com que as pessoas
tivessem uma determinada quantidade monetária para ser sacada, para ser retirada dos bancos, para consequentemente movimentar um padrão de consumo e, claro, amparar as famílias que foram afetadas por essas medidas de isolamento. Isso é muito importante, isso é um aspecto de medidas aí que o governo tomou. Tudo bem, ponto importante. Isso, consequentemente, implica naquilo que alguns economistas eles vão chamar de condições de logística monetária. Tá? Então, isso é um ponto muito importante. Ou seja, já que está tendo uma determinada demanda maior pelo dinheiro físico, se você cria uma nota com determinado valor maior, isso vai conseguir fazer com que o governo alcance os seus objetivos de disseminação desse dinheiro por várias partes, sem uma necessidade de impressão muito maior de dinheiro. Aí acho que a gente chega num ponto fundamental, né? Sem a necessidade muito maior de uma impressão de dinheiro, né? Para daí a gente pensar, evidentemente, o bojo, o volume, já que eu estou falando de papel moeda, que é algo físico. E aí é o seguinte, há dois tópicos aqui que dá para a gente fazer um diálogo conjunto também. E esses dois tópicos eles são muito importantes. Para isso eu queria refletir com vocês a partir de uma determinada situação que eu vou puxar para cá, ó. Olha aí que vocês, olha como eu vou trabalhar essa condição. A partir desse termo que vocês estão vendo aí. Beleza? Crise. Quer queira, quer não, por mais que a gente analise gráficos mais recentes e perceba uma certa recuperação, um certo respiro econômico, nós temos sim um quadro de crise. Quando a gente tem um quadro de crise, a gente percebe que o endividamento das pessoas ele tende a aumentar, e no Brasil isso está acontecendo e vem acontecendo de outros momentos. Não é à toa que o nome sujo do brasileiro está cada vez mais forte, está cada vez mais constante isso, né? O nome lá no famoso SPC e no Serasa, a inadimplência muito alta em vários setores, nós temos essa condição. E quando a gente fala, esse é um termo da economia propriamente, eu retirei aí de alguns determinados manuais, mas vamos lá, o aumento do entesouramento. Em momentos de crise, alguns economistas vão mencionar que a confiança das pessoas no setor financeiro, nas condições do governo movimentadas aí pelos bancos, isso diminui muito. Então as pessoas tendem a buscar estocar, guardar esse dinheiro em casa, a partir, evidentemente, do papel moeda. Percebe? Esse é um processo de entesouramento, é você guardar o dinheiro, e aí eu vou chamar a atenção para algo que meu pai faz, tá bem? Que é guardar o dinheiro lá debaixo do colchão, tá certo? Dentro desse determinado aspecto, dentro desse determinado parâmetro, pessoal, pode prestar atenção que tudo isso reflete nesse primeiro tópico, no aumento da demanda por dinheiro físico, muito em função do que nós estamos vivendo, muito do quadro que nós estamos vivendo. E aí esse último tópico aqui, ó, vale uma menção das explicações do governo. Manutenção da base monetária. Pode voltar para mim aqui, ó, para a gente continuar essas determinadas explicações. Aí vamos lá, né, gente? Só para vocês terem uma ideia aí, para a gente começar a exemplificar essas condições, esse último tópico que eu colocava para vocês, dá para a gente tomar como base um seguinte aspecto. O governo explica que isso não vai influenciar na nossa base monetária. Por exemplo, né, não significa dizer que um valor maior, no sentido propriamente monetário, ele vai estar circulando. Dá para a gente fazer uma explicação a partir de um exemplo bem básico, né? Ao invés de imprimir duas notas de 100 que vai equivaler a 200, você imprime uma. Tá bem? Então presta atenção que nessas explicações do governo, a condição central é fazer com que um valor, por isso que eu chamo atenção para valores aqui, um valor ele seja mantido, mas que você evite um aumento muito forte, ou pelo menos uma necessidade muito forte de aumentar a impressão do papel moeda. Tá? Isso, evidentemente, pode trazer determinadas situações diferentes, problemáticas e tudo mais. Vale outras menções para a gente cada vez mais sistematizar e caracterizar esses tópicos que eu estou trazendo. Por exemplo, há algumas pesquisas recentes que demonstram que cerca de 60% da população brasileira ainda faz as suas transações monetárias, seja um pagamento, seja um recebimento e tudo mais, com papel moeda. 60% é muita gente, pessoal. Né? Eu estou falando aí de boa parte, da maior parte da população brasileira. Então isso é considerável para cada vez mais a gente pensar ainda nessa pressão, né,
sobre uma determinada quantidade de dinheiro físico. Outra questão importante, de 43 a 45 milhões de brasileiros ainda não têm acesso a um sistema financeiro, a uma conta bancária. Isso é muito forte ainda, ou seja, ainda está lá pegando dinheiro, colocando no bolso, contando e tal, né? Mesmo aquelas pessoas que às vezes ainda recebem cheque, elas procuram algumas instituições financeiras para retirar o dinheiro físico. Na minha visão, pessoal, essa explicação, ela concentra muito na ideia de que o Brasil tem uma determinada necessidade gerada pela pandemia, tá bem? E o governo está olhando para essas ditas condições. Evidentemente, isso foi palco, e é esses dois tópicos que eu estou trazendo para vocês, tá certo? Isso está sendo motivo de debate e está sendo motivo de críticas. Por exemplo, eu analisando um quadro propriamente de discussão de economistas e tal, alguns falam que no mercado real isso pode gerar um problema, por exemplo, do troco. Né? Aí a pessoa sai lá com os seus R$200, vai comprar um produto de R$10, vai receber de troco, vamos lá, uma nota de 100, uma de 50, duas notas de 20. Ou seja, para você movimentar na condição dessas trocas aí do troco, você precisou de uma grande quantidade de papel moeda também. Então essa é uma crítica. Uma outra crítica que está sendo produzida, chamando atenção para algumas dessas situações de observações e tal, é que o Brasil está indo na contramão do que os países ditos desenvolvidos estão fazendo. Em que sentido? Muito do que está acontecendo dentro do cenário internacional envolve aquilo que nós chamamos do processo de virtualização do dinheiro, da monetarização virtualizada, que nada mais é do que a gente já faz, né? Comprar no cartão de crédito, de débito, tá certo? Fazer uma transferência via aplicativo, receber um dinheiro via aplicativo, ou seja, aquilo que a gente, consequentemente, não tem a necessidade de pegar o papel moeda. Muitos países já caminham muito por esse lado. E aí vem a crítica. Por que o Brasil faz isso e tudo mais? Não se esqueçam das nossas necessidades para levar em conta essa crítica. Uma observação muito importante a ser feita é que a União Europeia, por exemplo, os últimos países, como por exemplo a Alemanha, ele deixou de imprimir a nota de 500 euros no ano passado, justamente entendendo que, na verdade, agora a gente tem que caminhar para um processo de um dinheiro mais virtualizado, ou seja, ligado mais ao ambiente das trocas ali das cifras, no celular, lá no autoatendimento do banco, do que propriamente pegando e trocando dinheiro e assim por diante. Eu acho que um terceiro ponto para a gente debater, e eu trago algumas imagens para vocês, por isso que eu chamo atenção para observações, tá bem? É o que nós vamos chamar atenção para uma memória inflacionária. Não tem como a gente sair disso, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, para a gente avançar dentro dessas determinadas situações, a gente precisa olhar para o final da década de 80 e início da década de 90. Tá bem? Ou seja, muitos brasileiros, às vezes você está aí assistindo essa aula, ou às vezes o seu pai vai assistir essa aula, a sua mãe vai assistir essa aula, vai lembrar do que eu estou falando. Muitos brasileiros às vezes vão falar assim, poxa, o Brasil agora está imprimindo uma nota de valor maior, e isso me lembra o que aconteceu na década de 80, na década de 90, principalmente na década de 1990. Eu acho que essa memória inflacionária, ela é extremamente importante para a gente colocar e para a gente chamar atenção para os críticos também. Quer ver? Vem comigo aqui para a gente fazer uma observação. Vamos passar aqui. Dá uma olhada aí a nota. Essa nota foi impressa em 1993, tá certo? Então, se nós estamos preocupados com uma nota de R$200, presta atenção nessa de 500 mil cruzeiros. É evidente que é uma comparação extremamente banal a que eu estou fazendo aqui. Por quê? São contextos diferentes, moedas diferentes, problemas diferentes. Então, assim, é só mais a cargo de chamar a atenção de vocês. Mas eu quis colocar essa nota para vocês terem em mente o que a gente dá para chamar a atenção para essa dita memória inflacionária. E eu não vou ficar restrito a essas condições. Eu vou para esse gráfico, como vocês estão vendo aí, tá bem? Esse gráfico, ele vai ser muito importante para vocês perceberem inflação acumulada, tá bem? Chamando atenção para a década de 90, principalmente. Olha aqui 1993, tá bem? Ou seja,
por isso que eu falo da memória inflacionária, é o povo vendo que em um determinado momento uma medida semelhante foi tomada, pode falar assim, poxa, será que não está voltando aquele determinado problema que aconteceu naquele contexto? Tá certo? Isso é um problema que os críticos eles vão mencionar. Olha só, quando eu olho para essa condição gráfica aqui nós temos a concentração do plano real, né? Então o plano real, tá bem? Importante para a gente perceber como que ele atacou aquilo que naquele contexto foi chamado de grande dragão da inflação. Eu estou trazendo o exemplo da década de 90 para vocês, justamente para a gente colocar em debate, colocar aqui em discussão o que seria essa memória inflacionária. Pode voltar para cá, por favor, ó. O que seria essa determinada memória inflacionária, pessoal? Que muitos vão lembrar agora e falar que o Brasil possivelmente está vendo alguns desses problemas. Eu vou convidar vocês, tá certo? Vou deixar um cardzinho aqui em cima, ó, para assistir a nossa aula de plano real, né, do governo Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, onde eu explico como o plano real ele se desenvolveu, quais foram as condições e por que ele conseguiu atacar a inflação a ponto da gente analisar aquele gráfico. Então é outro ponto importante para a gente analisar. E tem articulação, né, gente? Porque a gente está falando ainda de plano real e nós estamos tratando, evidentemente, dessa condição inflacionada e tudo mais. Agora, para caminhar para o final aqui e chamar a atenção para os contextos, eu queria fazer algumas menções. O contexto que nós vivemos hoje é um contexto diferente, né? E aí eu estou chamando a atenção para algumas observações que economistas fizeram quando receberam a notícia que o Brasil teria agora essa sétima nota, a nota de R$200. Então, atualmente, o nosso problema é de uma outra necessidade, é de uma outra ordem, não propriamente é um problema de inflação acumulada a ponto de batermos patamar aí de mais de 2.000% de inflação, tá? Então, esse é um ponto muito importante para a gente considerar. Isso não significa dizer que o Brasil não vem de um processo de deteriorização da sua moeda. Não percamos de vista de que quando eu falo inflação, eu estou tratando, evidentemente, do aumento generalizado de um conjunto de preços no Estado, mas também que isso tem a sua ligação ali com o processo de perda de valor da moeda. Só para vocês terem uma ideia, eu estou com alguns valores aqui para a gente mapear isso daqui. Se você pegar R$200 em 1994, quando foi lançado o Plano Real, atualmente isso equivale a R$1.200. Então, fica evidente essa deteriorização do dinheiro aí. É mais ou menos assim, R$100 atualmente equivaleria a cerca de R$16 em 1994. Né? Então, é notório que no processo daquilo que nós chamamos a atenção do plano real, então, o que me assusta um pouco é que o período é curto, não é tão grande assim, eu estou falando de 26 anos de plano real, tá bem? Então, quer dizer, mas isso tem uma implicação considerável no que diz respeito ao nosso valor monetário, mais precisamente na sua desvalorização, tá? Então, isso é um ponto fundamental. Ah, Pedro, você está querendo dizer que essa nota de R$200 é um reflexo dessa condição de inflação? Perante as explicações do governo, eu já apontei essas condições, tá certo? Agora, é evidente que é importante a gente mencionar como o nosso dinheiro vem deteriorando, para a gente também colocar a criação da nota de R$200 como um reflexo dessa deteriorização. Tá? Então, acho que é um ponto aí para a gente debater e a gente dialogar. Mas não é o ponto fundamental. Até porque, como eu acabei de mencionar agora há pouco, não é a ordem do dia, né? Não é o principal motivo, ou pelo menos o principal problema que nós temos. Quer ver? Só para a gente exemplificar o que eu estou falando. Mais um gráfico para vocês. Olha a inflação, pessoal. Vamos pegar aqui. Olha a inflação de 2017. Tá certo? Só para vocês terem em mente aí. Olha como ela vem caindo. A ponto de alguns até considerarem que devido à estagnação produtiva que o Brasil está entrando, a gente pode até entrar no processo de deflação. Mas isso é tema para outras questões e a gente vai ficar muito preso a esses aspectos específicos econômicos. Mas eu estou trazendo esse gráfico para exemplificar mais uma vez para vocês como que o nosso problema atual é de uma outra ordem. Tá? E aí pode voltar para cá.
é de uma outra ordem. É um momento de pandemia, é um momento da gente refletir das nossas condições propriamente de desigualdade ainda, até porque quando eu falo que boa parte dessas pessoas não tem acesso a um sistema bancário, a um sistema monetário, isso reflete na condição de desigualdade. Não estou aqui fazendo elogio ao nosso sistema bancário, porque a gente pode colocar aqui os seus problemas, né, as suas condições críticas, mas é importante a gente colocar isso na ordem do nosso debate. É muito importante percebermos a dependência que boa parte do Brasil tem ainda com relação a essa emissão de moedas, de papel moeda, né? Como eu dava essa informação para vocês, cerca de 60% da população ainda depende dessas ditas transações. Então é isso que eu queria mencionar para vocês. Essas condições, pessoal, críticas, os motivos e tudo mais, os reflexos nós vamos ver daqui para frente, tá? É evidente que a gente precisa sempre fazer os apontamentos e propor uma reflexão de qualidade para vocês. E é esse o meu objetivo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham gostado dessas observações. Peço que comente, deixe comentários aqui, críticos, vamos mencionar, vamos movimentar esse vídeo, porque é algo que está em voga e é algo que a gente recentemente já viveu numa situação histórica, década de 90, 2000 e agora. Tudo bem, pessoal? Por hoje, muito obrigado mesmo, até mais, tchau, tchau.